Graça e paz, pessoal. E olha que nós estamos caminhando já para a reta final. Nós já estamos na nossa 7ª aula do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos falar de uma nova etapa. Nós vamos falar dos 144 mil judeus selados e vamos falar também sobre as trombetas. Quero pedir para você que curta, compartilha, vai lá nos comentários, coloca seu comentário para que o YouTube entenda que essa é uma programação relevante. E olha, essa aula de hoje, especialmente, é uma aula que tira muitas dúvidas. Muitas pessoas me perguntam sobre esse assunto, tendo dúvidas. Então, vamos levar essa aula mais longe que nós pudermos. Curtam, compartilhem, comentem. E você viu comigo, até aqui, uma progressão. Nós vimos a visão de João, de Jesus, uma revelação pessoal. Depois você viu comigo o recado para as 7 igrejas, que são as igrejas da última hora, as igrejas que passam pelo princípio das dores, que é o que nós estamos passando. No Apocalipse 4 e 5, nós vimos o contato de João com o céu. E então nós fomos levados ao céu para ver como a adoração no céu funciona. Em Apocalipse 6, nós vimos a abertura dos selos, chegando até o 7º selo. E quando nós chegamos no 7º selo, então nós entramos em um outro intervalo. Já reparou que tem alguns intervalos? Recados para a igreja do Apocalipse, intervalo, capítulo 4 e 5, mostrando o céu. Aí nós temos os selos, que são 7 selos, e um intervalo, e começam as trombetas. E aí nós temos selos, trombetas e taças. O que são essas 3 medidas? É uma progressão no julgamento da terra. A coisa que estava ruim vai ficar pior. E o que estava ruim, com a abertura dos selos, vai ficar pior ainda com o toque das trombetas e com o derramar das taças. E esses são 3 momentos, 3 ondas que eu poderia dizer de grande tribulação em um período curto, de 7 anos. Imagina, gente, em só 7 anos, que é chamado 7 anos da grande tribulação, nós temos todo esse movimento de destruição. Essa sentença de destruição já tinha sido anunciada por Jesus, quando ele disse que nos últimos dias seriam como os dias de Noé e os dias de Ló. E a sentença sobre a geração de Noé era de destruição pelas águas. E a sentença sobre a geração de Ló era de destruição, mas não mais com água, dessa vez com fogo e enxofre. E agora vem a grande tribulação num período curto, de 7 anos. Período curto que eu digo, gente, é que quando você pensa assim, em 7 anos atrás, na sua vida, parece que foi ontem, não parece? Mas, quando você está num momento como esse, de grande tribulação, os anos não passam. Quem estiver aqui vai ser difícil por esses 7 anos. Jesus mesmo fala que um momento como esse nunca houve antes. Na humanidade, vai ser o pior momento, o momento mais escuro da humanidade. Então, voltando para a palavra, eu quero ler aqui Apocalipse 6, para a gente introduzir o 7. Está escrito no versículo 12 do Apocalipse 6. Nós já lemos e eu estou relendo para fazer sentido para você começar o 7. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Olha, uma coisa que eu não frisei para você,
que quem está abrindo o selo é o Cordeiro. É muito importante você ver, porque a trombeta vai ser tocada pelos anjos, as taças vão ser derramadas pelos anjos, mas é o Cordeiro que está abrindo os selos. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro. Então você vê aqui uma eclipse, grandes catástrofes, terremotos. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Olha, uma desordem cósmica incrível, porque você está vendo cometas caindo, eclipse. E quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. É claro, gente, que aqui é um grande tsunami. Um terremoto provocando um grande tsunami. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Com esse terremoto, não haverá ninguém seguro. É importante dizer para você que terremotos dessa proporção já estão sendo aguardados. Como eu disse já em uma das aulas, os grandes vulcões também já estão sendo aguardados. É chamado pela ciência de supervulcões. Esses supervulcões, eles estão sendo aguardados para entrar em erupção em algum momento. E além desses grandes supervulcões, nós temos também aguardados por geólogos grandes terremotos. Todo mundo sabe que está sendo anunciado que o dia que as placas vão estar dentro dessa forma e que vai acontecer o grande terremoto ali na Califórnia, Los Angeles, a gente sabe. Nova York vai ser atingida por um grande tsunami. Tudo isso é previsto pela ciência. Os cientistas já previram esses grandes terremotos de destruição, a ponto de destruir a nação. Ele é aguardado tanto no Japão quanto em Israel, e eu estou falando de ciência. Então, tudo que a Bíblia fala, os cientistas, inclusive existe o relógio que a ciência colocou, que é o relógio apocalíptico, dizendo que nós estamos a segundos desse relógio. A gente tem até uma série aqui no nosso canal do YouTube, dos dias estão sendo abreviados, que eu falo sobre isso na ministração. A terra geme, é isso. Quando você estuda Apocalipse, não é para você ficar desesperado. É você ver que, por exemplo, esses intervalos que eu estou falando, esses intervalos são bênção, não é? A gente agora vai entrar no intervalo. A gente viu um intervalo em Apocalipse 4 e 5, depois de um recado duro para as 7 igrejas, agora depois dos selos, que é um momento de grande destruição, acabando com o 7º selo, que nós acabamos de ver, desordem cósmica, trazendo as consequências desastrosas para a Terra. Então, agora a gente vai ver um intervalo. Que intervalo é esse? Abre comigo lá, Apocalipse capítulo 7, onde está escrito: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Isso é para você ver como Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Eles vão segurar os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Então, gente, olha como Deus tem o controle de todas as coisas. Tem 4 anjos nos 4 cantos da terra, eles recebem uma ordem: parem a destruição. A gente veio numa escala de destruição dos 7 selos. E aí foi dada uma ordem do céu: interrupção, intervalo, parem a destruição.
até que aqueles que me amam, aqueles que me servem. E quem são aqueles que amam e que servem ao Senhor? Aqueles que nesse período dos selos, eles vão se converter. Pessoas que, como no filme Deixados para Trás, alguns que já conheciam a Deus, mas não acreditavam que esse dia iria chegar. Outros que nunca quiseram atentar para aquilo que as pessoas anunciavam. Olha, aceita Jesus como teu Salvador, como teu Senhor. Elas vão se converter nesse primeiro momento da terra, da grande tribulação. Então vai ser um número de pessoas aqui que se converteram ou que foram avivadas por causa do problema. E aqui o Senhor dá uma ordem para ir até que essas pessoas sejam seladas. E aqui está falando a ordem de Deus no versículo 3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quer dizer, a terra, ela continua numa escala de destruição. Deus só falou para os anjos, para um pouquinho, porque tem gente para ser selada. O que é o selo? Nós temos o Espírito Santo. Ele é o selo de Deus. Ele é o que nos valida. Ele é a nossa garantia. Então, enquanto, como Paulo diz, o que detém o anticristo é a presença do Espírito Santo na terra. Agora, essas pessoas que se converteram, Deus vai por misericórdia, assim como Deus teve misericórdia de Caim. E Caim, depois que matou o seu irmão, ele se tornou errante pela terra e ele disse, vão me matar. E Deus, na sua grande misericórdia, selou Caim, para que Caim não fosse destruído. Deus, na sua grande misericórdia, sela essas pessoas que, ainda que muito tarde, se converteram tarde, se posicionaram tarde, mas Deus, para Deus, nunca é tarde. E a sua misericórdia, o seu amor é muito grande. Então, ele deu ordem para os anjos, pare até que sejam seladas essas pessoas. E quando vocês voltarem na escala de destruição, a terra vai ser destruída, mas essas pessoas não podem ser tocadas. É isso que Deus fala. E ele, aqui diz no versículo 4, então ouvi o número dos que foram selados. Quem é que foi selado? 144 mil, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui está escrito, e é muito específico, né? Todas as tribos vão ser citadas aqui no versículo 5 até o versículo 8. Este selar, este primeiro selar, eu falo primeiro porque vai ter outro selo em Apocalipse 9. Mas este primeiro selar é sobre Israel, a nação de Israel. Muitos, nesse momento, vão se converter ali dentro de Israel. Vão lembrar que um dia receberam um Novo Testamento e que não quiseram ler e vão ver que Jesus já havia anunciado lá em Mateus 24, que Apocalipse já anunciava tudo. E de uma certa forma, essas pessoas vão se converter. Esses 144 mil, eles são da nação de Israel. Eles são judeus. Então, já caiu por terra aí o que uma seita diz que eles são os 144 mil. Não, gente. Os 144 mil se referem a um número que Deus, na sua soberania, escolheu dentro da nação de Israel. São pessoas que vão responder ao amor e à misericórdia de Deus e vão aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e vão ser protegidos, esses 144 mil. Agora, esse é o número 1. E o número 2, que eu disse para vocês prestarem atenção, é que está faltando uma tribo aqui, que é a tribo de Dan. Você pode procurar. Aqui fala
de 12.000 de cada tribo, no versículo 5, 6 e 7. Fala de Judá, Rubem, de Gate, de Asser, de Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Zacar, Zebulon e Benjamim. Aqui você tem 11 tribos. Aonde está a tribo de Dan? Não está aqui. E aí, eu não posso dizer para você, é isso. Mas eu posso dizer que é curioso. É curioso que lá em Gênesis, capítulo 49, quando Jacó, ele está dando a bênção para os seus filhos. Eu vou ler para vocês verem, e aí a gente já vai começar as trombetas. Nós acabamos selos, estamos no intervalo. O que foi esse intervalo? Esse intervalo foi selar judeus e um número que Deus estipulou, os 144.000 na sua soberania, que era esse número que ia responder. Mas lá em Gênesis 49, versículo 16, está escrito que de Dan virá uma pessoa que julgará o seu povo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Se ele vai julgar o seu povo, é porque ele vai ser um político. Ele vai estar governando. Está dizendo que Dan vai julgar o seu povo. Mas Dan, lá no versículo 17, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto a veredas que morde os talões do cavalo. Aqui nós temos duas palavras que devem ser ressaltadas. A primeira palavra é serpente. Quem chama Satanás de serpente é o próprio Senhor. E ele vai falar em Apocalipse 12, inclusive esse nome. Então ele está falando que Dan está com um espírito, com uma influência maligna sobre ele. Como é que eu vou comparar com um leão, comparar com uma pomba? Isso é lindo. Agora, comparar com uma serpente? Então ele diz, você será como serpente junto ao caminho. Então eu falei duas coisas. A primeira é a palavra serpente. A segunda, a palavra caminho. Quem é o caminho? A verdade e a vida. É Jesus. E quem serve ao Senhor anda no caminho, porque Ele é o único caminho. Então aqui está falando que Dan, ele vai ser como serpente, né? Junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que é o caminho, e que morde os talões do cavalo, ou seja, ele morde o calcanhar. Aqui, ele não só está falando o que Satanás fez com Jesus, mas o que ele faz também com o povo de Israel. Vai ser uma traição, porque o povo de Israel vai estar preparado para aceitar o falso Messias. E é assim que ele vai enganar a muitos. Eles vão achar que, e eles vão chegar à conclusão que ele é o Messias, o anticristo. Mas ele vai firmar esse acordo, e esse acordo vai ser quebrado quando completar 3 anos e meio, e nesse momento ele vai trair os judeus. Como é que ele vai trair os judeus? Porque o anticristo, ele firma um acordo de paz entre Israel e o mundo árabe e todos os seus vizinhos. Israel, por 3 anos e meio, vai ter paz, e esse é o sonho de Israel. Suas fronteiras estão seguras, é o sonho de todo judeu. O sonho de todo judeu vai acontecer, porque o anticristo, ele vai construir o 3º templo, ou seja, ele vai dar condição para que ele seja construído. Então, por 3 anos e meio, parece que eles estão sonhando, né? Paz, 3º templo. Mas como é que ele vai trair? Ele vai trair quando ele tira
tudo que é precioso e santo do terceiro templo e ele coloca profanação. Ele coloca lá sua própria estátua, sua imagem no templo. E ele exige que as pessoas o adorem. Neste momento, os judeus vão se sentir traídos e eles vão entender que eles foram enganados. Gente, hoje é fácil você imaginar como é que coloca no século 21, como é que alguém vai idolatrar uma imagem a nível nacional. Ele está dizendo que essa adoração, ela vai ser obrigatória e ela vai ter vigilância. Gente, como é que isso vai acontecer? O holograma hoje é uma realidade, não é? Nos Estados Unidos, já tem cultos com holograma. Tem igrejas que o pastor vai lá, ele prega de manhã, você chega no culto à noite, você está sentado ali, você pensa que o pastor está pregando, mas não é ele, é o holograma. Então, isso já acontece hoje. Então, para ele aparecer em tempo real, em todas as nações, e todos serem obrigados a ouvi-lo num discurso tão convincente como o discurso de Hitler, Mussolini, porque, gente, olha, um ditador, ele tem uma oratória, ele tem um carisma. Não foi à toa que ele chegou lá. Ele tem uma oratória fantástica, e assim será o anticristo. Então, da tribo de Dan, ele vai trair os seus irmãos. E aqui está dizendo no versículo 18, a tua salvação espero, ó Senhor. Que é necessário salvação nesse momento. Volta lá para o Apocalipse. Então, aqui em Apocalipse 7, o que é que você vê? É o intervalo para selar os judeus de todas as tribos, mas você não encontra aqui a tribo de Dan. E ainda, no capítulo 7, mostra dentro desse intervalo o que eu chamo de intervalo aqui? Intervalo entre os selos e as trombetas. Então, ainda dentro deste intervalo, o João viu uma coisa interessante em Apocalipse, versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão. Gente, são os remidos. Ele viu na terra judeus sendo selados, e ele vê no céu os remidos. Olha que cena linda que João vê. Ele vi uma grande multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com as palmas nas mãos. Então, você sai da cena aqui da terra. A cena na terra é a grande destruição, e com um intervalo, segura aí, anjo, segura os 4 ventos, segura aí o juízo, porque tem 144 mil para serem selados. Isso é na terra. No céu, aí João vê uma multidão de pessoas, são os resgatados do Senhor no céu. E ele vê todas as tribos, de todas as línguas. E olha só o que os resgatados falaram no versículo 10. E clamaram em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, se prostraram todo o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, gente, a adoração dos remidos, a adoração dos anjos. Os anjos cantavam também com os remidos, e de repente um dos anciãos aqui, né, você já viu,
Nós já vimos em outra aula o trono que tem o trono de Deus e tem 12 tronos de um lado, 12 tronos de outro. Já falamos sobre esses 24 anciãos e aqui está dizendo no 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Na verdade, o ancião que está lá no céu, ele sabia, a pergunta aqui é retórica, foi feita para que nós entendêssemos que é essa multidão. E a resposta para a gente saber quem é essa multidão está lá no versículo 14. Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, olha, ele que faz essa pergunta e ele mesmo que responde. São estes os que vêm da grande tribulação. Essa grande multidão, a resposta não são os mortos de todos os séculos. Aqui está falando que essa grande multidão, especificamente, são os mortos da grande tribulação. E que aqui não estavam, né, no início da tribulação. Gente, olha só, aqui nós estamos no início da grande tribulação. E olha só a quantidade de mortos que já tem. Olha lá no versículo 14. São esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, pessoas que aceitaram Jesus como Messias. Razão porque se acham diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eles jamais terão fome, nunca terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água vida, da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Que lindo, gente, que lindo, não é? No céu nós vamos ter esse momento com Jesus, onde Ele nos apacentará e nos guiará à fonte da água da vida lá no céu e vai enxugar dos olhos toda lágrima. Esse intervalo, ele é antes de começar as trombetas. E agora, em Apocalipse capítulo 8, antes de começar as trombetas, ainda dentro desse intervalo tem um silêncio. Dentro do intervalo, o que tinha? Anjos segurando os ventos, ou seja, teve ali um intervalo, parou a destruição por um momento. A gente vê aqui na terra, judeus sendo selados. No céu, teve os mortos que subiram desse período da grande tribulação e que estão adorando o Senhor lá no céu e agora volta para o céu. A gente estava falando de terra, agora voltou para o céu. E aí, em Apocalipse 8, acontece uma das coisas mais bonitas, mais lindas, da gente entender o valor da oração. O quanto a nossa oração movimenta céu e terra. Porque está escrito lá em Apocalipse capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Cerca de meia hora. Grifa aí. Silêncio no céu, meia hora. É uma contagem, porque no céu, o céu é atemporal, o céu não tem contagem de tempo, mas Deus, Ele está colocando um tempo aqui para a gente entender. Teve um intervalo, esse intervalo pode ter sido de meia hora, pode ter sido de 30 dias, pode ter sido 30 minutos, não importa. Deus é que estabelece esse tempo. Mas vai ter esse tempo, porque teve um intervalo. E nesse intervalo, a gente vai ver no versículo 2. Eu vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Então, depois desse intervalo, nós vemos uma mudança.
A gente vai sair de selo e entra em trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Olha só o que tem o céu. Grifa aí. Incenso de ouro. Aonde que você vê esses elementos? Lá em Êxodo capítulo 25. Quando Deus começa a falar e começa a ser construído o tabernáculo, Moisés, nos 40 dias que ele ficou lá no Monte Sinai, recebendo a revelação de Deus, Deus mostrou como é o céu e falou para ele fazer uma cópia aqui na terra. Então o tabernáculo, ele é a cópia do que Moisés viu no céu. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo com átrio, com santo lugar, com santíssimo. Nesse tabernáculo, por detrás da cortina, que é o santíssimo lugar, tinha a arca da aliança. Mas antes da cortina, que é o santo lugar, tem o candelabro, a mesa da proposição, o altar do incenso. Então, a gente está vendo aqui que tem um altar do incenso lá no céu. E mais que isso, a gente está vendo um incensário. Só que esse incensário aqui na terra, o sumo sacerdote, ele enchia esse incensário com ervas aromáticas, que era uma mistura de óleo com ervas aromáticas. Mas agora, aqui não. Aqui no céu o incensário é cheio de oração. Então, se não tiver a oração, não derrama incensário diante do trono de Deus. E se não derrama a oração, o céu fica silencioso, o céu não se move. Porque Deus deu, como está escrito no Salmo 110, Deus, ele tem o controle sobre o céu, a terra e debaixo da terra. Mas ele colocou a gente na terra e ele estabeleceu esta forma de funcionamento. O que nós ligamos na terra é ligado no céu. Ele quer de nós esse engajamento, essa interação, homem e Deus. Ele poderia fazer tudo isso sozinho, mas ele escolheu agir através do homem, agir através de nós. Então, se não tem oração, o céu não vai interferir. Deus estabeleceu dessa forma. Ele quer intercessores, ele quer adoradores. Então, aqui está falando que o incensário, ele não foi derramado porque não tinha oração. Mas quando para o anjo foi dado muito incenso, olha versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Quando o anjo derrama o incenso da oração, aí sim o céu volta, o barulho do céu volta, a ação do céu volta. E o anjo tomou um incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, a gente vê aqui que parou o silêncio, não é? Foi interrompido. E versículo 7, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora o intervalo acaba e nós vamos começar as trombetas. São 7 trombetas e olha, se já estava difícil nos selos, as trombetas vão ser pior. Um juízo mais intenso sobre a terra. E aqui, para acabar, Apocalipse capítulo 8, nós temos a primeira trombeta, a segunda, a terceira e a quarta. Vamos falar aqui da primeira trombeta, da segunda, da terceira e dessa quarta. Resumindo para você, para a gente ir mais rápido, em Apocalipse capítulo 8, versículo 7. A primeira trombeta ocorre o desmatamento e
queimada da terceira parte da terra. Você já pensou nisso? Hoje a gente já vê esse fogo descontrolado. Então vai ser um fogo muito, muito além do que a gente vê, né? Muito mais descontrolado. A segunda trombeta, em Apocalipse 8:8 e 9, vulcões e tsunamis. E isso tudo, gente, já está sendo aguardado. Eu já falei para vocês no início dessa aula sobre os supervulcões e como consequência nós temos terremotos e tsunamis. É isso. Terceira trombeta, poluição da terça parte da água doce, ou absinto. Vamos ler lá Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11. Olha o que está escrito. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardente como tocha. O nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Muita gente vai morrer porque a água foi contaminada. Hoje nós já sabemos da realidade de Dubai, Israel, Jordânia. Eles não têm fonte de água doce como nós temos no Brasil. Não tem tantos rios assim, água doce. Então eles desenvolveram um processo de dessalinização da água. Mas com essa poluição, e quem é essa estrela aí chamada absinto? É só você entender. Nós já vimos, por exemplo, aqui em Fortaleza, contaminação das águas por algas. Aí já não é estrela absinto, já estou falando de outra coisa. Mas uma alga vermelha, que as praias ficaram vermelhas e morreram, muitos peixes, prejudicou todo o ecossistema. Procura lá na internet, faz um Google que você vai relembrar isso. Agora, essa estrela que cai, ela é um cometa que vai prejudicar as águas. E nós já temos essa previsão, gente, pela ciência, de cometas que toda hora se desviam da Terra. Então, a ciência já espera esse grande cometa que vai trazer grande destruição. E é lógico que destrói o ecossistema, a água vai ficar contaminada. Então, muitos países vão ter problema com água, como esses que eu citei, que já usam uma parte da água dessalinizada. Vão entrar em crise profunda. Então, nós estamos vendo na terceira trombeta e na quarta trombeta, é a poluição do ar e o escurecimento do céu. Só você olhar aqui comigo a trombeta desse capítulo. 8:12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do céu, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Você lembra que isso aqui já aconteceu? Aconteceu quando Deus mandou a praga sobre o Egito. E foi achado lá, agora no nosso tempo, no museu, está lá no museu da Holanda, os escritos que um egípcio que não era israelita, não era um hebreu, era um egípcio, contando com os olhos de uma pessoa assustada todas as pragas que estavam acontecendo no Egito. E ele relata, não com uma visão bíblica, mas com uma visão, a visão dele, aquilo que estava acontecendo no Egito. E você lembra que o Egito, ele teve 3 dias de escuridão, e de uma escuridão tão densa que as pessoas, elas não conseguiam nem levantar, não conseguiam nem enxergar um ao outro. Se isso já aconteceu lá no Êxodo, você acha que não vai acontecer em Apocalipse? O mesmo Deus que enviou aquele juízo sobre o Egito,
Dessa vez vai enviar juízo não sobre uma nação. Ele vai enviar sobre as nações, sobre a terra, para chamar atenção. Mas Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia porque Ele dá chance. Na grande tribulação, muitas pessoas vão se converter. E a gente vai ver nesse momento um movimento de conversão. Muitos não vão querer. Muitos não vão querer, mas muitos que vão querer e vão ter salvação durante a grande tribulação. E então nós paramos aqui nessa aula em Apocalipse, capítulo 8. Estamos na 4ª trombeta. Na próxima aula nós vamos acabar as trombetas, nós entraremos em taças e também falaremos das 2 testemunhas do Apocalipse. Até a próxima aula, eu espero você, se Deus quiser.